Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Regras de Origem em Pauta. Ou melhor, talvez hoje eu deva começar de outra forma. Buonasera a tutti! Hoje estou aqui na Itália, em Veneza, mas, claro, quarta-feira, como vocês sabem, é dia de vídeo, então não poderia ser diferente nós falarmos um pouco sobre regras de origem. Hoje, especialmente, estava passeando durante o dia em Verona e lá eu encontrei algumas massas artesanais, alguns temperos, né? E em um dos temperos, um tema me chamou muita atenção. Dizia Mixed in Europe, não é? Mesclado, misturado, aquele tempero foi misturado na Europa. Então, um tempero misturado na Europa, será que esse tempero de fato é originário? Nós temos agora um acordo com a União Europeia, né? Mercosul, União Europeia. Quando esse acordo estiver em vigor, será que esse produto poderá ter preferência no Brasil? Isso me fez pensar que está na hora de nós falarmos sobre o acordo Mercosul-União Europeia. E para isso, nós vamos utilizar a ficha técnica do acordo, um documento que preparamos aqui na Coordenação Geral de Regimes de Origem, com os elementos mais importantes desse acordo. E é sobre isso que nós vamos tratar a partir de agora. Para isso, deixa eu, como sempre, projetar minha tela e nós vamos conversar sobre os diferentes conceitos que estão presentes nessas disposições no texto da negociação entre Mercosul e União Europeia. Muito bem, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação à nomenclatura do acordo para efeitos de origem. Lembrando que não necessariamente a nomenclatura de acesso a mercados é igual à nomenclatura de origem, tá? No caso dos requisitos específicos de origem, os critérios de origem, por exemplo, será que o mixed é suficiente para os temperos? Nesse caso, nós temos a versão 2017 do sistema harmonizado. Lembrando que nas negociações extra-regionais, como União Europeia, EFTA, Singapura, nós negociamos os requisitos em no máximo 6 dígitos. Por isso, nós não fazemos referência às nomenclaturas nacionais e sim ao sistema harmonizado, tá? Então, temos a versão do sistema harmonizado 2017. Muito bem. Assim como os acordos que geralmente temos, também teremos a disciplina de produtos totalmente elaborados ou obtidos, presente no artigo 4º. Eu destaco, quero fazer um parênteses. Esse documento é público e está divulgado no site do Ministério. Muito bem, continuando. Temos a disposição sobre produtos compostos por materiais originários, que você já conhece. Importante, não temos regra geral. Ou seja, vamos adotar com a União Europeia a mesma dinâmica que nós temos no Mercosul, no ACE 18. Cada produto com a sua respectiva regra. Muito bem. Thales, você já comentou sobre isso quando tratou de Mercosul, mas uma dúvida persiste. Sabe o que acontece? No Mercosul, eu sei, nós ainda não temos um acordo em vigor com a União Europeia. Eu planejo exportar, deixa eu ver, ótimo. Eu pretendo exportar protetor solar para a União Europeia. Mas eu ainda não estou exportando apenas para o Mercosul. Você disse que, em relação à regra de origem, o critério, a dinâmica com os europeus será similar à de Mercosul. Perfeito. Ocorre que, ao avaliar o código do meu produto na lista de requisitos do Mercosul, eu não encontrei esse código. Só que isso me deixou em dúvida. Por quê? Porque não tem mais regra geral. Ora, se não tem mais regra geral, e se o meu produto não está na relação de requisitos do Mercosul, né, que já está em vigor, qual regra se aplica ao meu produto? Aqui eu já quero esclarecer. Todos os produtos, sem exceção, possuem sua respectiva regra. A questão é entender a forma que essa regra está escrita. Então, eu vou tratar desse tema no acordo com a União Europeia para que não reste nenhuma dúvida a vocês sobre como ler a tabela de requisitos específicos de origem. Muito bem, então vamos lá. Requisitos específicos de origem. Essa informação está publicada no site do Ministério. Nós temos aqui os produtos. Vejam, por exemplo, capítulo 1, animais vivos. Nós temos aqui todas as posições tarifárias, correto?
Ah, Thales, mas o meu código, por exemplo, eu estou exportando uma vaca, tá? Ou melhor, um touro reprodutor, um exemplo real. Um touro reprodutor para a Europa. Código 01XX, 8 dígitos, né? O código da NCM. Muito bem. O código aqui que você me apresenta, Thales, na sua tela, está em 4 dígitos. Então significa que toda a posição 0101 a toda a posição 0106 está coberta com essa regra, inclusive o touro reprodutor. Entende? Por mais que ele não esteja aqui o código expresso a 8 dígitos, essa escrita denota que todo o universo do capítulo 1 obedece a esta regra. Ah, Thales, entendi. Como estão todas as posições tarifárias descritas no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, vão sempre adotar as regras escritas em cada quadro. Perfeito. Poxa, Thales, mas no caso do capítulo 4, laticínios, eu tenho uma diferença. Por quê? Porque no capítulo 4 eu tenho desdobramentos. Olha, Thales, por exemplo, eu tenho 0403 a 0410. Mas e os outros códigos? Eles estarão cobertos pelos outros desdobramentos. Então vejam, dos códigos 040110 a 040291, nós temos esta regra. 040299, esta regra, e por fim uma regra 0403 a 0410, que, na verdade, é idêntica àquela primeira que eu citei. Entendi, Thales. Cada código com a sua regra. Exatamente. Tá bom? Então, relembrando, todos os produtos, no acordo com a União Europeia, no acordo com o Mercosul, possuem sua respectiva regra. Todos os produtos, no caso do Mercosul, eu vou fazer um destaque. Todos os produtos negociados, porque vocês vão se recordar que nós não temos no Mercosul o setor automotivo e o setor açucareiro cobertos. Muito bem, Thales. Está claro agora. Poxa, Thales, mas sabe, eu estou um passo antes. Eu não sei o que é posição tarifária, eu não sei o que é subposição. Perfeito. Por isso, nós já gravamos um vídeo específico sobre esse tema, sobre classificação tarifária, que é muito importante, e fica aqui minha recomendação, que vocês vejam para continuar o entendimento do acordo com a União Europeia. Perfeito. Voltando, regras específicas estão no anexo 2. Lembrando, não temos regra geral. Todos os produtos possuem regra específica. Salto tarifário. Nós temos uma nota esclarecendo como se dá o salto tarifário, apresentando exemplos. Se você quiser entender mais sobre esse critério de uma forma bastante didática, vocês também podem voltar nos nossos vídeos. Eu apresentei em um bloco de vídeos os diferentes critérios, como saldo tarifário, máximo conteúdo importado, processos produtivos. Todos eles estão descritos no acordo com a União Europeia, mas também estão disponibilizados no canal Regras de Origem em Pauta, para que vocês possam, de uma forma bem simples, didática, com muitos exemplos, se apoderar desses conceitos, tá bem? Expedição direta, não alteração, uma dinâmica muito similar com o novo regime de origem do Mercosul, no qual é possível agora termos centros de distribuição ao redor do mundo, sem que isso comprometa a origem da mercadoria, desde que, claro, haja controle aduaneiro, para garantir que o produto que entra, por exemplo, no Panamá, em um centro de distribuição no Panamá, é o mesmo que sai para o Brasil, ou ao revés. É o mesmo que sai para a União Europeia, caso ingresse do Brasil no Panamá. Bem, pessoal? Operações mínimas estão elencadas no acordo com a União Europeia, mas aqui é uma distinção muito importante para o Mercosul. Tão importante que me parece imprescindível nós abrirmos uma planilha para tratarmos desse tema de uma forma esquemática, como geralmente fazemos. Então, vamos lá. Vamos tratar da diferença entre Mercosul, a CE 18, e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Tá bem? Para isso, nós vamos colocar este acordo aqui ao lado e vamos fazendo comparações.
Muito bem. Qual que é o primeiro requisito que o acordo intra-Mercosul exige? Todos os insumos precisam ser importados. Thales, então se eu tiver um insumo nacional, significa que eu não posso invocar a disciplina de operações mínimas exatamente. Tá, Thales, mas não está claro. Me dá um exemplo? Vamos lá. Dou um exemplo. Nós vamos importar. Exemplo. Eu vou escrever aqui para que vocês não se confundam. Exemplo. Nós vamos importar o tecido de algodão da China. Nós vamos importar a linha de costura da China. Linha de costura da China. Tá? E aqui no Brasil, nós vamos cortar o tecido de algodão e costurar. Perfeito? Muito bem. Esse produto é chinês. Thales, mas você não sabe qual é a regra de origem do tecido de algodão, você não sabe se essa regra foi alcançada. Não importa. Por quê? Porque as operações são muito simples. Eu simplesmente corto e costuro. É chinês. Mesmo que eu cumpra a regra de valor, mesmo que a regra seja saldo tarifário e seja cumprida em relação ao tecido costurado, né? Independente, a operação é mínima, não cumpre origem porque não atende à disciplina estabelecida no regime. Muito bem. Poxa, Thales, mas essa operação é muito lucrativa. Eu estou ganhando o mercado do Mercosul. Então, você pode me ajudar? O que eu posso fazer? Porque eu sei que são operações mínimas, mas eu quero continuar. Posso. Qual é a minha recomendação? Troque a linha de costura, que é um elemento simples, né? Barato frente ao tecido. Troque por um produtor brasileiro. Então você vai usar o tecido de algodão, que corresponde seguramente a mais de 90% do preço do produto, dos insumos, né, utilizados para a elaboração do produto. E, ao fazê-lo, você já pode ter a possibilidade de que esse produto seja brasileiro. Por que que ainda é uma possibilidade e, portanto, ponto de interrogação? Porque, claro, terá que cumprir a sua regra de origem. Então, vamos escrever, avaliar a regra de origem, o requisito específico de origem. Mas, se atender, ele será originário, já que um dos insumos é nacional. Vou pegar o mesmo exemplo. Então, vamos lá. Eu vou trazer o tecido de algodão lá da China. Eu vou usar a linha de costura da China e vou produzir, vou colocar aqui, vou produzir no Brasil o tecido de algodão cortado e costurado. Perfeito? Para exportar para a União Europeia. Perfeito. Isso daqui é chinês, vocês já sabem, mesma dinâmica do Mercosul. Agora, então, eu altero e utilizo a linha de costura do Brasil ao invés de importar da China, tá bom? Qual é a consequência? Eu vou avaliar se ele cumpre o requisito e, portanto, é brasileiro? Não. Não, Thales, não. Porque para a União Europeia não muda nada o fato da linha de costura ser brasileira. Essa operação ainda será mínima, já que ela corresponde apenas em corte e costura. Então, o fato de eu ter um insumo nacional para o Mercosul já é suficiente para afastar essa disciplina. Eu simplesmente tenho que verificar se eu cumpro o requisito. Para a União Europeia, é indiferente. Esse produto continua sendo chinês, eu não preciso sequer avaliar o requisito. Por quê? Porque as operações são mínimas. Essa é uma diferença muito importante, que nos parece tecnicamente adequada, porque nós queremos averiguar a transformação substancial do bem. E, ora, se eu tenho simplesmente o corte e costura no país, acredito que temos um consenso fácil de que isso é muito simples, mas não foi possível alcançar esse consenso no Mercosul. Diferentemente, com a União Europeia, esse consenso foi alcançado e, portanto, mesmo que a linha de costura seja do Brasil, o simples fato de cortar e costurar não faz com que o produto seja nacional, seja originário. Tá bem, pessoal? Assim eu encerro esse primeiro vídeo dessa série. Arrivederci a todos
e nos encontramos em seguida para continuarmos a análise do acordo Mercosul-União Europeia. Até lá!